O Gazeta Entrevista já está de volta. Estamos recebendo aqui agora o escritor Valdeci Duarte. Ele que é poeta, é escritor de contos, já publicou vários livros e amanhã vai estar fazendo mais um evento de lançamento de um de seus livros. Trouxe aqui inclusive 2 exemplares, daqui a pouco a gente fala, mostro para você. Boa noite, Valdeci, seja bem-vindo. Tudo bem? Viu? Prazer é nosso. Então, tem aqui 2 títulos, Entre Laços Matutos, coleção Contos que Contei. Esse livro, então, é de contos? Sim, são 9 contos que compõem esse livro. A ideia de produzir microcontos é produzir uma coleção, uma série de contos. Cada volume terá um tema específico. Esse fala de amor, enamoramento, paquera, relacionamento nosso do dia a dia. O próximo vai ser sobre política. Entre linhas da política ET, que já está pronto. E os seguintes, cada um vai ter um tema diferenciado. O próximo vai ser sobre a roda do abecedário, que é sobre o momento, o cenário em que nós vivemos em termos de academias, de movimento cultural que nós temos. Esse livro que você está lançando, Entre Laços Matutos, você fala que ele narra contos de amor, digamos assim. E qual a inspiração? Bom, eu sou casado e tenho 3 filhos. Um dos contos é Quem Pariu Mateus que o Balance. Eu tenho um filho e esse conto foi inspirado nessa situação, de ter um filho adolescente que quer resolver o mundo, digamos assim. Ele tem os seus objetivos, as suas atitudes diferenciadas do comum. Então eu peguei isso, essa realidade, e transformei em um texto. E são coisas que geralmente os escritores colocam em suas obras que dizem respeito a todo mundo, né? E por isso que a gente se identifica. Quer dizer, situações do cotidiano. E é aquela história, quando a gente fala do particular, acaba falando do universal, né? Tem um outro que é o Encontro de 2 Matutos, porque a minha origem é do mato. E aí eu imaginei a situação do meu pai e da minha mãe se encontrando há 30 anos atrás. E aí eu criei todo o cenário para produzir esse conto que dá nome a esse volume, Entre Laços Matutos, que é exatamente aquele encontro. E aí, além de você ter como fonte de inspiração a própria realidade, o escritor também, evidentemente, pode criar. Quer dizer, você cria personagens, cria situações e faz o leitor viajar, né? Essa é a ideia. E quando você pega um livro que seja infantil, que seja juvenil, que seja para adulto, você vê que a realidade do autor é a nossa realidade muitas vezes. E isso é fantástico. O autor poder pegar uma história que muitas vezes não é dele e transformar para a história do escritor, dele mesmo. E que muitas vezes não é dele, mas que faz um paralelo com a vida dele e a vida real em que ele está inserido. Seria basicamente isso. O outro livro que ele também trouxe, Versos da Meia-Noite. Mostra aqui, Lígia. Esse aqui tem uma capa bem sugestiva, com uma lua cheia aqui no céu negro. Versos da Meia-Noite. E esse aqui? São versos, poesia no caso. São poemas, são os primeiros poemas que eu produzi na minha vida de escritor. Foram produzidos no século passado, 1999, 2000, por aí assim. E eles são, quando fiz a segunda edição agora, não quis mexer, porque achei que foi um momento que talvez eu não volte mais a viver. Provavelmente eu não voltaria a viver. E aí, quando o rapaz foi fazer a correção ortográfica, ele disse, não, mas a gente podia mudar isso aqui. Eu digo, não, vamos fazer assim, você faz a correção ortográfica, porque tem um acordo ortográfico aí nesse intervalo, mas não mexa na estrutura dos poemas. E aí ficou os poemas, alguns críticos acham muito simples. Eu não acho, porque é o cerne, é o início, né, de toda uma carreira. Então... E para a gente fazer crítica à literatura, é preciso também guardar o respeito à liberdade criativa. Sim, perfeito. Eu tenho muitos amigos escritores, aqui mesmo da nossa região, aqui do Acre. E eu observo que eles procuram colocar nos seus poemas, nos seus textos, a nossa realidade, o nosso cenário amazônico, e eu acho isso fantástico, porque nós precisamos ser universais, mas levar o nosso momento que nós vivemos aqui culturalmente. Esse aqui, Versos da Meia-Noite, também tem muitos poemas de amor, né? Tem, poemas de amor. Inclusive, eu estava folheando aqui o livro, antes de começar a entrevista, e selecionei um aqui. Eita. Me permita declamar, Valdeci? Claro. Trechinho só. Nova paixão. Quero saciar a curiosidade que invade meu ser. Nos teus olhos cristalinos como o mar,
Quero novamente me embeber, sentindo teus lábios nos meus. Depois cantar nosso amor numa canção, sentir o amor pulsante que une e aquece dois corações, assim fazer fluir das veias o tempero que dá gosto a essa nova paixão. Olha aí. Valdeci Duarte é um dos poemas do livro Versos da Meia-Noite. Então nos fale do lançamento que você vai fazer amanhã. Sim, será a partir das 19 horas no Sesc Centro. Sim. Eu conto com a participação de todos os leitores. Muitos dos leitores, dos meus leitores, já compraram os livros. E eu tive o privilégio de registrar o sorriso deles ao adquirir o livro. E lancei no Face, aí soltei várias postagens. Mas assim, eu quero que eles possam participar do lançamento. Estar ali junto conosco, conversando, trocando algumas ideias. Valdeci, como que surgiu o seu interesse pela literatura? A partir da leitura. Eu acho que a leitura ela transforma o nosso mundo, o nosso cenário. De que forma? Quando você lê um texto, você não é mais a mesma pessoa. Eu li textos assim incríveis, alguns por obrigação, outros não. Eu li, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que lá pela quinta série, a minha professora obrigou a gente a... É um livro que praticamente todo adolescente é obrigado a ler, se tiver um mínimo de incentivo dos pais, da escola. Sim. Né? E é um livro que não é um livro para criança, é um livro assim, que ele traz... Uma mensagem muito profunda. Muito profunda para adultos em geral. É verdade, uma lição de vida. Mas, para você, o que significa a literatura hoje? Para mim é um refúgio. Porque assim, nós vivemos um cenário muito carregado, digamos assim. É guerra aqui, é terremotos ali, é explosão lá, cenário político nem se fala. Mas assim, no mundo inteiro a gente vive isso. Então, quando eu começo a escrever um texto ou um poema, eu me sinto livre dessas coisas. Eu escrevo com alegria e prazer. Por isso que eu te falei que gosto tanto de produzir. E agora tenho um propósito pessoal de produzir. É tanto que Entre Laços Matutos faz parte de uma coleção que eu quero disponibilizar para o público. São vários Tem volumes. uma coisa muito interessante na literatura, que é o contato que se dá entre o autor e o leitor, Sim. que é um contato, digamos, virtual, né? Porque muitas vezes um não conhece o outro, mas a literatura é o que os une. E nesse momento em que o escritor escreve e no mesmo instante em que o leitor lê, existe uma sincronia de sentimentos, de pensamentos, de sensações. Como é que é esse fenômeno para você como escritor? É porque, assim, a realidade nossa, nós estamos no mesmo cenário, né? E aí o autor, muitas vezes, ele pega cenários do cotidiano da vida. Esses poemas, a maioria são da realidade cotidiana, que não é a minha realidade apenas, é a realidade de todos. E aí os leitores acabam se identificando com algumas cenas de alguns poemas, de alguns contos, e eu acho isso fantástico. Porque, para mim, produzir é uma sensação de prazer. Eu escrevo porque gosto. Então, eu estou feliz escrevendo. Se eu viver só para escrever, para mim já seria... Você passou por algumas situações na sua vida, você teve um acidente muito grave, em que isso acabou lhe afetando a sua saúde. Hoje, você recuperado, já voltou a produzir. Mas isso, geralmente, quando acontece na vida de alguém que tem essa sensibilidade, muda a opinião, muda a forma de ver a vida, sim. Muda os próprios ideais da pessoa. Como é que foi isso na sua vida? Foi um momento diferente. Assim, eu recomendaria, mas só que não dá para pedir a pessoa sofrer um acidente, né? Mas assim, por quê? Eu tinha um objetivo totalmente diferenciado. Eu queria ser o melhor profissional, eu queria fazer tudo do bom e do melhor. Mas quando eu tive esse problema de quase morte, onde eu passei 15 dias hospitalizado, 10 dos quais eu não sei quem eu era e tal, e que eu não tenho lembrança nenhuma, a gente passa a valorizar pequenas coisas. E aí eu te digo que a literatura, ela me fortaleceu para me recuperar completamente. Hoje eu tenho uma vida tranquila, mas eu estou valorizando mais as pequenas coisas. Tipo, ficar com a família, cuidar dos filhos, escrever um poema, do que eu ter que me matar de trabalhar. Entendeu? E a felicidade, às vezes, está nas pequenas coisas, pequenas de coisas. fato, né? É você observar uma lua enorme, como tem essa capa. É você compartilhar a sua produção com alguns leitores que, muitas vezes, eles aplaudem, eles gostam e eles ficam na expectativa das suas próximas produções. Eu acho que uma coisa que funciona e que satisfaz, pelo menos os artistas sempre dizem isso, é a sensação de retribuição
do leitor, do público, aquilo que você faz, aquele seu esforço, ele é recompensado principalmente por esse gesto de carinho, de reconhecimento. Sim, com certeza. Quando você tem um texto seu avaliado positivamente ou negativamente, que eu já tive texto avaliado negativamente, e eu procurei superar essa situação. Tem gente que fica triste e magoado quando alguém critica um texto. Eu acho legal, porque eu tenho expectativa de crescer, de crescimento, e eu preciso ter o feedback do leitor. Assim, é melhor que a indiferença, né? Melhor do que a indiferença. E hoje você escreve, além de publicar livros, também para o Página 20, né? Sim, eu tenho uma coluna semanal, aos domingos, chamada Prosa Poética, onde nós alternamos os textos, alternamos entre prosa, entre textos completos e poemas e versos. E aí, esse domingo agora eu até convido os leitores para ler, que vai falar sobre esquecimento. As lembranças que desbotam. É o próximo texto de domingo que eu já Você, que é funcionário público, né? Como é que concilia a literatura com o trabalho, com a rotina diária? Assim, na verdade, eu escrevo em momentos em momentos vagos. Na verdade, eu não escrevo no trabalho, não escrevo... E também só quando as crianças estão dormindo, porque eu tenho 3 filhos. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Dois são adolescentes, 12 e 13 anos, e tem o João de 3. Vai completar 3 anos agora. Então, a gente não dá para escrever quando eles estão acordados, assim, entendeu? Então, eu escrevo mais à noite mesmo. Ou então quando eu estou só. Porque também requer uma certa concentração para você produzir. E às vezes você está produzindo ali, e aí o filho pede, pai, preciso disso, preciso daquilo. E aí você desconcentra. Então eu acho legal estar à vontade para produzir. Você falou que tem filhos adolescentes. Como é que você conduz eles no campo da cultura, da literatura, o incentivo à leitura, hoje um pouco desvalorizado, né? Sim, sim. Ontem eu estive numa palestra da Bel Percy, que é uma empreendedora internacional, e eu tive a oportunidade de comprar os 4 livros dela. E aí eu vou fazer uma dinâmica entre nós, que eu tenho 2 filhos adolescentes, meu vizinho tem uma filha adolescente, ele esteve lá comigo, então nós vamos fazer uma discussão sobre esses livros. Todos vão ler os livros, e depois vamos discutir. É uma forma de incentivar a leitura e também a capacidade criativa deles, porque eles são super dinâmicos. E nós, muitas vezes, não acompanhamos a necessidade deles. E aí a gente quer se aproximar mais. Isso em parceria com o vizinho, claro, porque sozinho é muito difícil a gente... Valdeci, parabéns, obrigado pela vinda. Valdeci Duarte, escritor. E vamos aproveitar para reforçar o convite para o evento de amanhã. Então, o convite para o evento de amanhã será às 19 horas no Sesc Centro. Todos estão convidados. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade que você está nos concedendo, que a TV nos concede aqui para estar divulgando o nosso trabalho. Breve se tiver a oportunidade, virei novamente falar de outros livros. Sem e dúvida. eu trouxe uma lembrancinha para você. Muito obrigado. Uma caneta? É uma caneta personalizada. Ah, sim. Para você. Valdeci Duarte, poeta, escritor. Obrigado, Valdeci, parabéns. Obrigado. Sucesso aí no evento de amanhã. Você que nos acompanhou aí do outro lado, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista vai ficando por aqui. No oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Para você, uma ótima noite, um forte abraço, um bom fim de semana. A gente volta na terça que vem. Até lá.